Então, irmãos, a gente vai dar continuidade àquela palavra que eu comecei na semana passada, e eu falei que terminaria ela hoje, né? Semana passada nós conversamos sobre Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, né? Então, não vou fazer prova oral não, né? O que foi que eu falei, né? Não vou fazer essa prova oral não, né? Eu vou relembrá-los daquilo que conversamos, né? Então, basicamente, o que eu falei ali, para que fique guardado no coração de vocês, assim como ficou no meu, é questão de natureza e propósito, né? Então, quando ele fala em Mateus 5,13, que a gente é o sal, ele está se remetendo à natureza, porque ele fala assim, olha, se você tirar a salinidade desse sal, para que ele serve? Ele faz uma pergunta, é uma pergunta retórica, falando assim, olha, se examine aí, você tem uma natureza. E quando ele falava para aquele público, essa natureza remete a várias propriedades que o sal tinha. E eu falei aqui que 99% das congregações que vocês participaram até aquele dia, vocês tinham ouvido que o sal, ele salga, né? Então ele preserva, que ele talvez tenha um valor. Algumas pessoas vão falar sobre o valor do sal, né? Porque ele era de difícil extração. Dali vem a palavra salarium, que era usado para pagar os soldados romanos muitas vezes. Basicamente é isso que você ouvia. Comentei, citando inclusive Ezequiel, né? E voltando lá ao Pentateuco de Moisés, algumas propriedades ligadas a ritualismo, né? Que ele era usado para purificação das ofertas que eram oferecidas, era usado para desinfecção, vamos falar assim, do recém-nascido quando ele nascia, mas aquilo também tinha um propósito ritualístico, né? Isso daí, talvez vocês tenham ouvido em algum lugar ou outro, mas também não é tão comum de ser falado. Mas não era esse o foco. O foco que eu queria dar era sobre por que ele apresentava aquela dualidade, né? Olha, você é o sal, você tem uma propriedade, e porque você tem essa propriedade, você tem um propósito. Propósito está ligado à propriedade. Quando você perde parte dessa propriedade, seu propósito ele é desfeito. Você não consegue cumprir um propósito. Aí ele fala assim, né, para nada mais serve senão ser lançado ao chão, ou ser lançado fora e pisado pelos homens. O lançado fora, de algumas traduções, ele não encaixa bem, porque a palavra original ali, ela remete ao conceito de que você lança, arremessa, deposita em um certo lugar, sem se preocupar com questões específicas, mas de forma generalizada. Então, o que eu expliquei? Que naquela época, o sal, ele era o sal que era extraído das minas de sal, das minas de sal, eu ia falar dos saleiros, das minas de sal, né? Ele vinha, às vezes, com certas impurezas. A parte mais pura do sal que era aproveitada com aquelas propriedades para cumprir o propósito mais nobre do sal. O que sobrava, ele era usado e jogado no chão do templo para remover a neve. Porque quando você joga sal na neve, a neve derrete e a neve era removida. Para quê? Para que aquelas pessoas que iam adorar no templo, elas não viessem a escorregar ou ficar prejudicadas ali no trânsito por causa da neve, né? Então, o que eu expliquei? Eu expliquei basicamente que você tinha natureza, um chamado de atenção de Cristo à tua natureza. Caramba, mas como é que você embasa isso? Só pela passagem é possível embasar, mas se você olhar o contexto, você vai ver isso muito claramente, porque ele começa falando do quê? Sermão do Monte. No Sermão do Monte, ele vai falar, olha, bem-aventurados se vocês fizerem isso, porque vocês têm essa consequência. Então, se você é bem-aventurado nisso, você tem essa consequência. Aquilo outro, você tem aquela consequência. Então, ele vai falar dos mansos, que vão herdar a terra, né? Eles vão falar dos limpos de coração, porque verão a Deus. Ele vai falar dos que choram, porque serão consolados, e por aí vai. Tudo aquilo que ele está falando no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, está apontando para a tua natureza. Ele está falando assim, olha, filho de Deus, ele tem esta natureza. E aí ele vem reforçar isso quando ele vai falar do sal. Olha, o sal tem essa natureza. Então ele começa Mateus 5 falando de natureza. Olha, se você tem essa natureza, essas consequências vão acontecer. As bem-aventuranças, de modo genérico, é isso. Cada bem-aventurança tem a sua interpretação particular e sua aplicação. Mas, de maneira genérica, é disso que ele está falando. Por isso que quando ele entra na sequência para falar, vós sois o sal,
Então ele está falando assim, olha, é como se ele estivesse falando assim, olha, bem-aventurados, natureza, e se colhe essas consequências. Natureza, se colhe essa consequência. Ele vai falar isso várias vezes. Aí ele fala assim, em resumo, você é o sal. Ou seja, você tem essa natureza, ele apelou para uma imagem que todo mundo que estava ali ouvindo ia remeter a alguma coisa que ele via no cotidiano. Ah, então eu tenho um valor. Ah, então eu purifico. Ah, então eu dou sabor. Ah, então eu preservo. Vocês percebem? Ele pegou, é como se ele fizesse assim, em suma, as bem-aventuranças apontam para a tua natureza. E se você perde essa propriedade que está ligada à tua natureza, você não serve para outra coisa, senão... E aí o que eu expliquei? Não é que você não serve para nada. E não é questão de salvação. Aquela dualidade não é o salvo com o não salvo. É o que está no propósito e o que não está. Então, você não serve para mais nada, senão... Ou seja, você tem um valor, você tem um propósito. Só que é fora daquilo que eu vou dizer aqui mais nobre, ou o caráter primevo do sal, o primário do sal. Quando ele foi extraído, ele não foi extraído das minas de sal com o propósito de ser lançado no chão. Não, o que é lançado no chão é o que sobrou. Ou seja, é aquele que ainda tem o quê? Impureza. Isso eu não destaquei na semana passada. Esqueci de falar isso. Ou Deus não deixou falar, na verdade. Né? Para eu falar agora. Então, tinha você tem um certo grau ainda de impureza. E aí a gente pode entender impureza, então é pecado. Pode ser também. Mas, dentro do contexto de Mateus 5, e especificamente dessa parábola do sal e da luz, não tem a ver só com o pecado, tem a ver com o propósito. Ser impuro, neste contexto, você não se permite ser desenvolvido na tua natureza. Então, você diz que é filho de Deus, mas você não age como? Você não se apropriou do fato que você é filho de Deus. E porque você não se apropriou desse fato pela fé, você não consegue alcançar aquilo que a graça pode proporcionar. De você ser usado intensamente como um sal puro. Você ainda carrega marcas do teu passado. Vamos fazer aí a parábola Baidantas aqui, né? Se você é sal e você foi extraído da mina de sal, se a mina de sal é o mundo, e você é sal e você foi extraído de lá, você ainda traz impureza no mundo. E aí é incredulidade, falta de fé, lapso na tua esperança, a tua capacidade de se enxergar na natureza que você tem, para que você faça diferença na vida das pessoas. Então você é miseravelmente salvo. Você é miseravelmente salvo. Você ainda está ali cumprindo o propósito. Por quê? Porque Deus não te descartou, mas Ele quer mais de você. Ele queria poder fazer mais com você. E é interessante, né? Eu ter marcado a reunião agora, para antes do almoço, né? E eu botei a votação lá. Quando eu estava botando a votação, Deus estava falando no meu coração assim, né? Vai ter gente que vai olhar e vai se sentir tentado a falar, não, mas eu sinto fome. Né? Então eu vou votar que não. Vamos ver se eu ganho, né? Irmãos, quando eu fui votar ali e quando eu fiz essa proposta, eu não estava pensando na minha fome. Eu estava pensando em quem? Na Jéssica, que está sentada ali atrás. Por quê? Porque ela não consegue vir aqui antes. Ela queria vir, mas ela não consegue vir. Então, o que pesa mais? A minha vontade ou o serviço ao irmão, ao próximo? Se eu não conseguir abrir mão de 45 minutos da minha vontade de comer para proporcionar ao irmão a oportunidade dele estar aqui, como eu sou sal? Eu posso dizer que eu sou sal? Que eu tenho natureza e estou cumprindo o propósito? Se você não consegue abrir mão de 45 minutos do seu tempo pelo próximo, se você não consegue abrir mão de 45 minutos do seu tempo para servir, você é o sal contaminado. Deus está te descartando? Não, mas Ele está dizendo assim, eu queria tanto que você salgasse,
mas você não salga. Eu queria tanto que você removesse as impurezas, mas você não faz isso. Eu queria tanto que você preservasse e você não faz. Você malmente senta numa reunião evangélica, eu vou usar evangélico pejorativamente aqui, para ficar marcado na tua cabeça. No evangelicalismo moderno, você se senta na tua reunião e pensa lá, né, o que Deus tem para mim hoje? Você vai nessa reunião e pensa assim, como é que o pastor vai me servir hoje? Como é que o louvor vai me servir hoje? Ah, a pregação hoje foi boa ou não foi? Ah, o louvor hoje foi bom ou não foi? Então você está indo lá para ser o quê? Servido. E eu tenho uma novidade para vocês. Aí a gente entra aqui na continuação. Vós sois a luz do mundo. Vamos ler aqui? Desculpa quebrar a expectativa de vocês quanto ao que é ser cristão. Mas se eu não falar isso, talvez vocês não ouçam em outro lugar. Tá? Então vamos lá. Aí ele continua. Então, ó, se você entendeu natureza e propósito, ele fala, vós sois a luz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Olha só, vamos lá. Vamos parar aqui primeiro e analisar. Ele está falando assim, se você é uma cidade, natureza. Se você é uma cidade, natureza, né, edificada sobre um monte, não dá para esconder ela. Então, se você é aquilo que você pensa que você é, se você é aquilo que você diz ser, você ilumina. Só que aí depois ele emenda o quê? Propósito. Porque você não acende uma vela e bota ela embaixo do alqueire, embaixo da cama, ou embaixo de uma bacia, ou de um cesto. Por quê? Porque você precisa que ela esteja num lugar alto, iluminando todo aquele ambiente. Então, se a primeira é natureza, a segunda é propósito. Por quê? Porque depende do que você vai fazer com a tocha que você acendeu. Você percebe a dualidade? Continua aqui. Cristo está falando da mesma coisa, só que ele está usando uma outra figura de linguagem. E ele está falando assim, olha, se você é luz mesmo, você ilumina. E aí eu já cansei de falar isso com as pessoas que congregam na minha casa, né, lá na igreja que se reúne na minha casa, e com algumas pessoas que frequentam ali a reunião da Diref, né? Mas vou falar aqui e espero que isso ecoe e vocês reproduzam isso nas suas congregações, né? Normalmente, né, quando você está passando com um problema, vamos pegar um exemplo que eu já aconselhei a pessoa nesse sentido, né? Ah, estou com um problema de trabalho. No meu trabalho só tem ímpio. Então, a minha seção é uma filial do Hades, é uma filial do inferno aqui no meu local de trabalho, né? Gostaria de ser convidado para ir trabalhar em outro lugar. Aí peraí, vamos lá, você quer ir trabalhar onde? Não, eu quero trabalhar lá naquela outra seção X, que ali é uma bênção, né? Os anjos cantando, né? Assim, você ouve harpas quando você passa no corredor, assim, na porta da sessão, né? E é Bíblia, é louvor, né? O pessoal bota na mão. Eu falei, cara, então você não entendeu isso aqui que ele está falando. Por quê? Você é luz, certo? Certo. Então a tua natureza é uma cidade no alto do monte, você tem que iluminar. Mas se você é aquela vela acesa, você tem que procurar estar aonde? No lugar onde tem mais luz ou onde tem menos luz? Vamos lá, se apaga a luz, se acaba a energia aqui no auditório da manhã, né? Alguns vão pegar, não tem uma tocha, mas vai pegar o celular, né? E ligar a lanterna, certo? Se continuar essa luz aqui, você precisa de lanterna? Então você deveria querer estar aonde? Aí, pessoal, vamos lá. Aí eu vou mexer com o evangelho que vocês estão sendo... Desculpa falar vocês, eu estou falando de forma genérica. Talvez ninguém aqui esteja nesse caso. Mas eu tenho que falar assim porque tem gente que vai ouvir essa gravação depois. E eu não sei onde essa gravação vai chegar. Então você que está me ouvindo, seja aqui pessoalmente ou seja na gravação, na maioria de vocês foi ensinado que você tem que fazer o quê? Orar para estar no lugar onde tem mais luz. Você quer estar num ambiente gospel, vamos dizer assim. Sendo que Jesus falou o quê? Não, olha, não é para tirar eles do mundo.
né? É para fazer o quê? Fortalecê-los e protegê-los do mal, para que você esteja lá iluminando no meio das trevas. Então, nesse exemplo que eu dei, no caso da seção filial do Hades, filial do inferno, você deveria falar assim: nossa, Senhor, graças a Deus, né, que o Senhor me colocou aqui, porque não tem nenhum cristão de verdade aqui. Ainda bem que eu estou aqui. Por quê? Porque esse pessoal precisa do quê? De luz. Vocês percebem que os apóstolos compreenderam, cheios do Espírito Santo, eles compreenderam exatamente isso. Por quê? Quando João e Pedro eles estavam pregando na porta do templo, aí veio aquele paralítico, né? Pediu ajuda, né? Então, tem uma moedinha aí para mim, senhor? Aí, né, Pedro olha e fala aqui, ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E aí, quando as pessoas viram aquilo, né, ficaram maravilhadas. Eles começaram a anunciar quem? O nome de Cristo. E aí eles foram levados para o Sinédrio, foram levados presos. Olha, eu digo a vocês, não preguem neste nome. Não falem deste nome. Não anunciem este nome. E aí eles falam, não, a gente não pode deixar de anunciar este nome. E aí são açoitados e são mandados embora. Aí a palavra diz que eles saíram do templo, depois de açoitados, como, Martins? Como eles saíram do templo? Se regozijando alegremente, porque foram achados dignos de padecer por este nome. Então, qual é o sentimento deles? Um sentimento de serviço, um sentimento de esvaziamento, de renúncia, de entrega. Então, é sofrido estar na seção que é filial do Hades? É. Mas você não faz isso por prazer, você faz por obediência. Por quê? Porque você sabe que a tua natureza demanda isso de você. A tua natureza demanda isso de você, porque senão você não tem a natureza que você pensa que você tem. Então, qual é a palavra de hoje? É um chamado a você pensar o que você está fazendo aqui. Ah, mas a palavra é uma benção, eu vim para ouvir. Beleza, mas o que você faz com ela? A palavra do sal foi uma revelação, o cara nunca tinha entendido dessa maneira. Essa palavra sobre vós sois luz do mundo, é uma revelação, entendi. Tá, o que você vai fazer com isso? Vá brilhar. Aonde? Aonde tem treva. Aonde tem treva. Você tem que vir aqui nessas reuniões, nas reuniões da Diref, não com sentimento de, caramba, como eu posso ser servido hoje? Eu já falei, cansei de falar isso, vou continuar falando. Né? Você tem que, na verdade, entrar aqui pensando assim, como eu posso servir hoje? Você tem que acordar de manhã e a tua primeira oração tem que ser, Deus, agradeço pela vida, agradeço pelo Senhor ter me salvado, como eu posso te servir hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Não é o que o Senhor tem para me dar. O que o Senhor tem para mim? Que missão o Senhor tem para mim hoje? Fala comigo. O que eu posso fazer para alcançar o coração das pessoas? Me manda aonde ninguém... Não tem aquela oração do Guerreiro de Selva, né? Paraquedista ou do Guerreiro de Selva? Dai naquilo que os outros não querem, né? Então... É o paraquedista? Então é essa, assim, tem a essência do Evangelho ali. Né? Ninguém quer. Irmãos, ninguém quer se relacionar com publicanos, pecadores e prostitutas. Só Jesus. Se você é a imagem e semelhança do Pai, você foi criado no molde de Cristo. Porque por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Lá na criação, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados no molde de Cristo. E nosso destino é o quê? Sermos feitos à imagem dEle. Nós vamos caminhando para a estatura do varão perfeito. Esse é o nosso caminhar. Então, Cristo tem que estar pulsando em você, a ponto das pessoas olharem para você e não enxergarem você, enxergarem Cristo. Só que como você vai fazer isso se você quer ser luz dentro de um lugar iluminado? Ou você quer esconder a tua luz debaixo da cama? Ou seja, não, tá bonzinho ali naquela reunião que eu vou, naquele culto, naquela congregação. Isso é luz onde já tem luz. Você tem que olhar para fora, não para dentro. Então você vai... Para que você vai à igreja? A sua congregação local no final de semana, ou durante a semana, ou você vem aqui? Você vem, né, para se alimentar e alimentar outros. E quando você sai daqui, você leva o que você colheu para passar para aqueles que estão nas trevas, irmãos. Se não for assim, não tem propósito nenhum. Você é salvo? Se todo mundo que está aqui sentado se considera um cristão? Alguém aqui não é cristão, veio só para visitar? Não, eu vim porque me chamaram.
Então, graças a Deus, nós temos uma audiência aqui, 100% de cristãos. Se você é isso, então você tem a natureza do Pai. Se você tem a natureza do Pai, você não era para ter mais dúvida em relação a isso que eu estou falando. O que Deus quer de mim? Quer que você brilhe. Aonde? Aonde os outros não brilham. Então você tem que olhar lá para fora da congregação, não para dentro. Para fora da congregação. Você vai lá, ok, vai na congregação? Vai. Para quê? Para consolar, exortar e edificar uns aos outros. Está lá em 1 Coríntios isso. Consolar, exortar e edificar. Beleza. Mutuamente. Né? Está em Hebreus, você repete em Hebreus também. Beleza. Então você vem ali, né? É um comedouro, vamos dizer assim. Você vai lá no comedouro, se alimentou um pouco mais de algo que você já vem se alimentando ao longo da semana. Né? E talvez para dar alimento àquele que não se alimentou durante a semana. E aí quando você sai de lá, aquilo é o teu culto, a tua vida. Se você não enxerga isso, a coisa fica difícil, porque Jesus não vai conseguir fazer aquilo que ele queria fazer através de você. E aí ele continua assim, ó. Então vamos lá. Você coloca a candeia, né, no velador, que alumia todos os que se encontram na casa. Aí ele fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, ele fala assim, olha, se vocês entenderam isso, então brilhe. Se você entendeu o que eu estou falando, que você tem uma natureza, irmãos, mas eu não sei como fazer. Irmãos, aí é onde entra a fé no negócio. Você tem um relacionamento com Deus, você tem um relacionamento com Cristo, pela graça, ele transformou a velha criatura numa nova criatura. E se ele transformou você em nova criatura, você tem nova natureza. Se você tem nova natureza, você, na dependência dele, desse relacionamento com ele, de andar com ele, você consegue fazer o que é necessário para você ser essa luz nas trevas. Porque as trevas não são tão intensas que possam barrar a luz. Eu não conheço nenhum lugar tão escuro que você não chegue com um palito de fósforo e ilumine, né, que a treva vai apagar o palito de fósforo. Não existe. Trevas são ausência de luz. Aquele lugar só está escuro por quê? Porque você não está lá. Aquela seção, que é filial do Hades, por que ela é filial do Hades? Porque a igreja escolheu não estar lá dentro. Porque a igreja moderna, muitas vezes, está mais preocupada com o que eu posso receber de Deus, não o que eu posso oferecer a Ele. O que eu posso fazer para alcançar maturidade cristã, bênçãos, alcançar transformação do meu caráter. Veja que eu estou misturando duas coisas aqui. Mas transformação do caráter é boa, né, Dantas? Bênção é boa, né, Dantas? Para quê? Para que você quer transformação do caráter? Para que você quer bênção? Para que você quer andar com Deus? É para você? É só para você? Deus não tem compromisso com isso, irmãos. Ele te chamou aqui com um propósito, com uma missão. Para que você anuncie lá nas trevas, lá para a prostituta. Alguém aqui já evangelizou na rua, assim? Já pregou na rua? Pronto, eu também já fiz muito isso. Caramba, quando eu nunca fui rechaçado, não estou dizendo que não aconteça, mas eu nunca fui rechaçado quando eu fui conversar olho no olho com um cracudo na rua. Eu sentava com ele assim, vem cá, vamos... Lá em São Paulo, né, no inverno é muito frio, então a gente saía na sexta, a gente saía na sexta à noite, 10 horas a gente saía, 10 da noite. Mas por quê? Porque essa galera são bichos noturnos, vamos falar assim, entendeu? Eles gostam mais de estar ali à noite, entendeu? De dia meio que se escondem, né? Então a gente ia de noite para poder encontrar eles, estavam lá na rua. Aí a gente sentava, né? Levava uma sopa, né? Sentava. Eu normalmente eu passava a sexta em jejum e eu quebrava o jejum que horas? Quebrava, né? Eu dava significado ao jejum que horas? A hora que eu sentava do lado dele na calçada e a gente comia juntos. Porque isso é a mesa. Irmãos, Cristo nos chamou para quê? Para compartilhar o quê? A mesa. A cruz é o fim? Não, a cruz é um meio. Um meio para quê? Para a comunhão da mesa. Releia o Salmo 23, você vai entender o que eu estou falando. Né? E procure no canal onde o Pierre posta essas pregações aqui, no YouTube, tem lá alguma coisa sobre o Salmo 23, você vai entender o que eu estou falando. Né? Você é chamado para partes verdejantes, para águas tranquilas, né?
para te tirar da onde você estava, e depois ele te conduz o quê? Ele te conduz pelo vale da sombra da morte. É ele que te conduz. Não está perdido. Não, você está sendo guiado por ali. Então você está guiado para ir aonde ninguém quer ir. Mas por quê? Porque ele está com você. A vara e o cajado dele te consolam. E aí, para que ele está fazendo isso? Para que você sente a mesa? Não, para que você seja sacrificado na mesa. Você é o cordeiro. A mesa, você é o alimento. Ou seja, você está se doando em prol daquele que é o próximo. Aqui ele está falando assim, ele está falando, olha, se você não entendeu a natureza, se você não cumpre o propósito, como as pessoas vão conhecer esse Deus que você anuncia? Como as pessoas vão... mas eu prego, eu falo. Mas se você não vive... E a gente pensa que viver não, mas eu vou na igreja. Não é isso, não é isso. É também, mas não é... Isso é reduzir o evangelho a uma coisa de obra de serviço. E quem está sendo servido nesta obra é você mesmo. Não é isso, não é isso que Deus quer. Deus quer algo maior que isso. Além da congregação. Então, como eu falava, às vezes eu sentava com a pessoa ali, né? E às vezes eu comia, num prato, às vezes eu comia no prato com ela. Pô, acabou, já dei todas as marmitas que eu ia dar, só tinha aquela. Você se importa de eu comer com você? O cara regalava um olhão porque ele é um cacudo de rua. Falando bem pejorativamente, né? São pessoas, né, com potencial para serem chamados filhos de Deus, se creem no nome de Jesus, né? O que está lá em João, mas que não sabia que era filho ainda. Mas ele estranhava por quê? Porque as pessoas passavam na rua, ninguém sabe nem que o cara existe. E de repente vem alguém, senta do lado dele e vai comer com ele, vai comer do prato dele. E vai falar assim, e aí? Como é que você está? Qual é o seu nome? Você está bem? Pô, como é que você veio parar aqui, cara? Até agora eu não preguei Cristo para ele. Eu fiz o quê? Eu mostrei Cristo para ele. Porque a hora que eu pregar Jesus, ele já viu Cristo. O contrário, irmãos, é só fazer prosélito. É só fazer prosélito. Então, para terminar, ele fala assim, para que vejam, então, que brilhe também a sua luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O que ele está tentando dizer aqui? A obra só é boa se ela vem da natureza de um filho de Deus. A obra só é boa se ela tem propósito. Você percebe que as coisas se interligam? Porque senão, vamos lá, tem muita gente, eu ia falar que é de uma vertente religiosa A, B ou C, que faz obras melhores do que vertentes cristãs de religião. Mas essa obra é boa? Não, porque ela não aponta para quem? Para a natureza. Qual é a natureza? Daquele que está recebendo o impacto da obra, olha, você é um potencial filho de Deus, abrace isso pela fé. E daquele que é o pai. O pai daquele que tem a natureza. Olha, eu só tenho essa natureza por quê? Porque eu sou filho do meu pai. E quer saber de uma coisa? Você também é. Abrace isso. A boa obra só é boa se apontar para esse eixo. Tem gente que nem fé tem em nada, é um ateu, mas ele é um filantropo. Ele faz obras. Aí doa comida, doa roupa, constrói casa para desabrigado. Mas se isso não aponta para Deus, aquela pessoa está bem aquecida no inverno, com a barriga cheia, tem um teto para cobrir a cabeça dele, e no final da vida dele está indo para onde? Para o inferno. Não tem como essa obra ser boa no final das contas. Amém, irmãos?